Nós vamos responder algumas perguntas que foram feitas, tá? E, obviamente, todas elas serão respondidas no dia da Assembleia pelo Dr. Topal, porque ele é o jurídico da comissão e ele vai estar ajudando todo mundo nesse quesito. O Flávio, que trabalha com incorporação, ele vai explicar pra gente um pouquinho, vai separar um pouquinho as coisas, quem é quem, pra gente poder ter uma definição aí, pra de repente esclarecer um pouco mais pra vocês. Fala aí, Flávio. Opa, boa noite Edivaldo, boa noite, galera. Bom, é o seguinte, quando você vai fazer um empreendimento imobiliário, principalmente um empreendimento grande como o nosso, existem duas figuras que são as figuras centrais aí da construção e da entrega do empreendimento. Existe o incorporador, que é aquele que é responsável por aprovar o projeto junto à prefeitura, aprovar o projeto junto ao cartório, tirar o registro de incorporação, comprar o terreno, captar o recurso junto à Caixa Econômica Federal, fazer a comercialização do empreendimento, tirar as pastas dos compradores, levar para a Caixa para que a gente assine o financiamento imobiliário. Essa é a figura do incorporador, é uma figura mais ampla, é a figura que gerencia financeiramente e comercialmente o empreendimento, ok? Já a construtora é a responsável pela construção, como o próprio nome diz, ok? No nosso empreendimento, por uma infelicidade muito grande, nossa, né? E isso acabou gerando também esses problemas todos, o incorporador e o construtor são a mesma pessoa, ok? Inclusive pessoa jurídica, né? O mesmo CNPJ, as duas figuras no contrato. Isso que o Edivaldo está falando é muito importante, porque quando você vai fazer um empreendimento imobiliário, você cria uma pessoa jurídica independente, chamado SPE, né? Que tem um CNPJ independente que faz a gerência da incorporação. Isso não foi feito no nosso empreendimento. Bom, o que aconteceu? Agora, com a decisão da juíza, houve a destituição do construtor. Conviva, que apesar de ser o mesmo CNPJ, ser as mesmas pessoas, tem poderes e situações distintas, né? Porque ela continua como incorporadora. Então, o que a gente vai fazer agora, a Assembleia vai chamar e a gente vai, caso a maioria concorde... Só lembrando que a gente está cumprindo a determinação da Lei do Patrimônio de Habitação. A comissão tem a obrigação de chamar a Assembleia para essa destituição. É isso aí. Lógico que a gente focou na questão da destituição do incorporador, mas é a deliberação sobre a destituição do incorporador, assunção de obras ou liquidação do patrimônio, que é o que está na lei, né? Mas a decisão em si é da Assembleia. Para destituir o construtor, já foi feito. Desculpa, o construtor já foi tomada, a juíza já mandou. Agora, a nossa função, a nossa obrigação como comissão é chamar a Assembleia para decidir, a gente vai tirar o incorporador, que aí sim entra, tirar a Conviva de vez do empreendimento. E por que isso é importante? Porque, pensa comigo, a seguradora aciona a apólice, né? Coloca uma construtora lá, a construtora termina a obra, sei lá, por algum motivo consegue recursos e termina a obra, e os imóveis que vão ser entregues lá continuam em nome da incorporadora que é a Conviva. Enquanto a Caixa está administrando e a construtora construindo, a Conviva tem direito a 20% da venda dessas unidades. Então percebam que a Conviva não está construindo, não está fazendo nada, não está administrando a obra. E vai ganhar os 20%. E está levando 20%, que poderia ser destinado à nossa construção, à construção do empreendimento. Então, assim, os recursos de todas as unidades não vendidas, se a gente na Assembleia tomar a decisão de destituir o incorporador e fazer a assunção de obra, esse recurso, 100% das vendas das unidades serão destinados para a construção. Diferente se a gente deixar a Caixa administrando e a seguradora também. E outro item muito importante, a gente tem que prestar atenção no seguinte: em que tempo a Caixa e a construtora vão fazer isso? O recurso do seguro, que são os 3 milhões e pouco, não vai dar para pagar toda a obra. E o recurso vai ter que vir de algum lugar. A Caixa vai ter que pedir benção para Brasília para tirar recurso, mais recurso para essa obra. Como que vai ficar? Que prazo nós teremos essa resolução? Quanto tempo isso vai demorar? Entenderam? Então, por isso que a gente está batendo forte nesse quesito. Eu sei que a assunção de obra é difícil pra caramba, a gente vai assumindo um pepino danado, só que a gente tem o jurídico do nosso lado que está nos ajudando, que desde o começo colocou essa proposta para que a gente fizesse dessa forma, para que a gente não tivesse prejuízo. E a ideia é exatamente essa: qualquer custo de obra adicional ao que nós pagamos, que a Caixa pague. Nesse caso especificamente do nosso empreendimento, será a Caixa.
A Caixa vai administrar a obra junto com a construtora que ela escolher, ou a seguradora junto com ela escolher, ok? Então a administração da obra não será neste momento pela comissão de moradores, a não ser que a comissão de moradores, junto com os demais moradores, escolha pela destituição do incorporador. Aí nesse caso, como figura de incorporador, a gente acompanha a obra, mas a administração continua pela Caixa e pela construtora. A Caixa acionou o seguro, acionou a apólice para destituir o construtor e colocar uma construtora nova através da seguradora. Foi isso. A Conviva se sentiu prejudicada, entrou com um processo na justiça tentando paralisar o processo de sinistro. Ganhou uma liminar por um prazo, não cumpriu os prazos dados, e aí a juíza determinou que fosse dado andamento ao processo de sinistro. Então o processo de sinistro já foi feito, a construtora já foi destituída e está andando. Inclusive judicialmente. E aí, Ed, como é que está na Caixa isso? A Caixa disse que já entregou toda a documentação e está em análise. E o seguro, a cada momento, eles fazem avaliação. Então, por exemplo, se eles forem na obra constatar uma situação, eles vão fazer uma vistoria completa. A princípio, ainda não foi dado o start de sinistro. Porém, então está andando está em andamento. Está em andamento okay. do sinistro. Então, não significa que a obra está... O construtor foi destituído e o sinistro está em andamento, por enquanto. Tá bom? É assim, imagina que a seguradora vai escolher a construtora que ela achar melhor. Uma licitação, né? Uma licitação, exatamente. A que se enquadra melhor, a que agrada melhor ela e a que cumpre os requisitos da apólice de forma mais adequada. Agora, se a comissão não estiver lá, os moradores não estiverem lá, como é que a gente vai acompanhar isso? Como é que a gente vai saber se essa obra está sendo feita de forma correta, adequada, se está sendo cumprido as cláusulas que estão lá no contrato de seguro? Porque é o seguinte, a Conviva não está mais lá mesmo. A Conviva não pode acompanhar e nem vai acompanhar. O condomínio está instalado, tem moradores lá, mas essa não é a função deles também. Quem tem que acompanhar isso? A comissão de moradores ou o incorporador. A função, a nossa ideia de destituir o incorporador é assumir essa função, de acompanhar a obra, estar próximo dela e exigir que ela seja entregue da maneira que nós compramos, não é isso? A gente não pode esquecer um detalhe, né? A lei do patrimônio de afetação dá direito à comissão de fiscalização, não de tomada de decisão. A decisão vai ser tomada... Obviamente, a gente pode questionar tudo, porém a gente está fora da decisão. É isso aí. Então imaginem, um novo recurso para termo de obra, um novo construtor, um novo tudo e a gente não pode fazer nada. A gente só pode ficar assistindo. Se acontecer de novo, um novo atraso de obra. É isso aí. E aí nós faz o quê? E tem uma cláusula que é muito importante. Se a gente for pensar que a obra vai ser entregue, e a gente já falou sobre isso lá atrás, mas é bom reforçar, se a obra, vamos dizer que a obra seja entregue da maneira que foi prevista em contrato de compra e venda, que a construtora contratada, junto com a apólice, tenha recursos para poder terminar a obra e a obra seja entregue. Esses apartamentos que estão lá no nome da Conviva, em nome do incorporador, vão para quem? Para a Conviva. Aí a gente trabalhou, se matou, lutou. O pessoal que está morando lá dentro, lá fazendo rateio para terminar as torres, sabe, se esforçando. E aí no final de tudo, a Conviva vai lá e vai ter direito a parte do incorporador a 30, 40 apartamentos. Não faz sentido isso. A nossa função como comissão é chamar a Assembleia e a gente analisar todos os documentos e dados, mas principalmente ser inteligente, representar os moradores. Essa é a nossa função. Vamos falar um pouquinho de assumir a obra, né? E a comissão assumir a obra, ela quem vai construir? A comissão, ela assume o papel de incorporador. O que é o papel do incorporador? A grosso modo, manda fazer, paga para fazer. É simples assim, certo? Contrata uma construtora, acompanha. Óbvio que se a comissão assumir a obra, a comissão vai contratar profissionais qualificados, engenheiros, técnicos de obra, enfim, construtora capaz de construir e terminar. E uma das exigências da Caixa é que seja feito um resseguro, porque se essa construtora que for contratada, não importa se a Caixa, não importa se a comissão, não importa se a seguradora, tem que ter um resseguro, exatamente para garantir a continuidade da obra
caso aconteça de novo a paralisação. É isso aí. Né? Então tem recurso aí também. Então a comissão, o papel da comissão é assumir o papel de incorporador. A gente vai fazer o quê? Administrar a obra. Foi dito que a dívida que a afetação assumiria seria de 21 milhões. Olha, a dívida da Conviva é muito maior que essa, hein? Mas ela vai querer dizer que é do patrimônio. É né? lógico, ela vai falar que é do Lógico patrimônio. que vai. Deve ser maior que 20 milhões, hein? Deve ser 40. Só com a Caixa Só, né? são 9 milhões. Né? Só com a Caixa são 9 milhões. Só que é o isso aí. seguinte, gente, essa dívida, ela não é nossa. A dívida do patrimônio de afetação, ela se refere ao que foi feito na construção do empreendimento. Fornecedor, especificamente. Fornecedor especificamente. Por exemplo, a dívida que a Conviva tem com a Caixa, que é de 9 milhões lá e que tem como garantia alguns apartamentos, ela não é dívida do patrimônio de afetação, é dívida da Conviva. Então, a nossa dívida mesmo, ela é uma dívida razoável e é realmente feita para o empreendimento e que vai ser negociada item por item. Se a gente não assumir como incorporador e a gente não assumir esse patrimônio, ele vai continuar sendo lapidado. Por quê? A Conviva não se defende, juridicamente inexiste, pessoas vêm ganhando ações na justiça, Ela pode vender unidade. Ela pode vender unidade, como Inclusive, vem fazendo. pagamento à vista. Como vem Inclusive, fazendo, né? A pagamento gente à sabe vista, disso. Sem autorização da Caixa. Sem autorização da Caixa. E esse patrimônio vem sendo lapidado para pagar dívidas que a gente não sabe e que a Conviva não consegue nem se defender O judicialmente. que a gente tem que ter em mente é o seguinte, ó, a dívida do patrimônio de afetação é aquela dívida provada de que foi aplicado no patrimônio. No patrimônio. Então, por exemplo, se todos esses 9 milhões aí que a Conviva pegou, né? Para onde foi os 9 milhões? Se ela provar de que ela investiu, de fato, no Na patrimônio obra? de afetação, a gente vai sentar na mesa redonda. Mas nós, enquanto comissão, gente, ó, a gente está do lado de todos os moradores. Nós também somos moradores. Eu não espero. vou pagar uma dívida, eu não vou pagar uma dívida que não é minha. Lógico. Assim como a gente tem o advogado, a gente contratou advogado exatamente para isso, para nos ajudar a não pagar a dívida que não é nossa. Então, quando no vídeo anterior que eu disse que a Caixa não vai pagar e que ela vai cobrar de alguém, que vai cobrar dos compradores, ela vai de fato cobrar, mas a gente não vai pagar, sabe por quê? Porque a gente tem um processo em andamento indenizatório exatamente pedindo todos os resguardos jurídicos sobre isso. Edi, tem uma coisa importante, olha só, o patrimônio existe. Sim. E a dívida também, ela terá que ser paga por alguém, que ela seja paga pela Conviva e não por nós moradores, E que o patrimônio fique com nós e não com a Conviva. E o patrimônio de afetação sendo administrado por nós, não, comissão é Moradores, uma tá? forma de expressão, é todos nós. Sendo administrado por nós, quem disse que a gente vai dar dinheiro para quem não tem que receber? É isso aí. Eu não concordo. Construiu, Então, merece receber, será pago. Agora, o que não pode é a Conviva pagando dívidas que não são inerentes à obra. e uma coisa muito importante, gente, vocês estão esquecendo um detalhe. Obviamente, não é a melhor opção do mundo, mas todo esse atraso entrou em prescrição. Sim, As cobranças dos últimos 5 anos que não foram judicializadas, não serão o pagas. patrimônio não deve mais. É. Então, tem um problema? Tem. A gente vai assumir um risco? Vai. A gente vai pagar por ele? Ninguém sabe. Sabe por quê? Quem vai decidir é a justiça. Assim como a gente ganhou na justiça o direito de arrancar a construtora da obra. Certo? O mais importante é o seguinte, não dá para continuar mais com a Conviva na obra, gente. Isso é impossível. Como construtora, a justiça já tirou. Agora, como incorporador, cabe a gente tirar. E a gente vai deixar ele levar 20% das unidades não vendidas? Pra quê? Mas nem ferrando, eu prefiro Já comprar. basta que prefiro ele comprar fez com a gente. Eu prefiro comprar de cano e elevador para colocar lá. Galera, esperamos vocês Valeu, lá gente. na Assembleia, no dia 4, lá na Câmara Municipal. Às 15 horas. E olha, o que for decidido, se for pela destituição do incorporador ou não, a maioria decide. Nós vamos continuar com o nosso trabalho. É isso aí. E nós, como comissão, a gente sempre lutou por uma coisa muito básica: pelos apartamentos de todos.